Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor. E hoje nós ficamos de falar um pouco sobre metamorfoses, né? Isso tudo que são episódios muito recorrentes dentro das histórias mitológicas, certo? Dentro da literatura em geral. Nós temos, né, como assim, um romance moderno, já no século XX, uma obra chamada A Metamorfose, de Kafka, né? De Verwandlung, de Verwandlung, que é justamente isso, né? Um próprio personagem ele se transforma em uma coisa, se metamorfoseia em outra coisa. Lá é o Gregor Samsa que acaba por virar uma barata. Aquilo ali é uma grande paródia das metamorfoses que aconteciam na antiguidade, sob certo sentido, não é? E que foca, na verdade, nos outros personagens ali, nas reações que tem os outros personagens, não é? Diante daquela metamorfose. Essa é uma das interpretações que podem ser feitas. Mas mitologia na literatura antiga, certo? Se estivéssemos numa aula ao vivo, isso seria bastante interessante, porque daí eu poderia perguntar para todos vocês sobre algumas metamorfoses que vocês se recordam, né? Vocês veriam que existe mais de uma, assim, que são bastante comuns na nossa cultura em geral, né? Nós sabemos de metamorfoses que acontecem por aí. E a questão toda disso tudo é que os deuses gregos, eles são antropomórficos, certo? Os deuses gregos, ele tem um formato humano. Se nós olhamos para o Egito, certo? Nós temos deuses que são sim animais, temos deuses que têm cabeça de animal, membros de animais, a mesma coisa na Índia. Se vamos em sociedades tribais, normalmente os deuses eles não são humanos. Muitas vezes se divinizam os próprios astros e os próprios elementos da natureza, enquanto que na mitologia grega, como eu já disse, os deuses eles são símbolos de realidades imperceptíveis pelos nossos sentidos, principalmente isto, certo? E se vê que essa realidade imperceptível pelo sentido, ela é superior a uma realidade que é material e perceptível. Então, quando nós temos lá Júpiter sendo tudo aquilo que faz com que caiam os raios, com que o céu se movimente, quem domina os céus e a terra, o desejo de ordem, quem determina os movimentos do céu e os movimentos da terra, isso tudo é Júpiter. Ele não é a terra, ele não é o céu, ele é a força, o desejo, a vontade que faz com que tudo isso tenha esse movimento e com que tudo isso se sustente, não é? Não por si só, mas pela vontade de Júpiter. Por que o céu não cai em nossas cabeças? Porque Júpiter o sustenta. É da vontade de Júpiter que o céu fique por nossas cabeças. Júpiter deseja que assim sejam as coisas, certo? E Júpiter não tira, não muda a sua vontade assim, então, de uma hora para outra, né? Mas vamos falar um pouco então de algumas vezes que Júpiter se metamorfoseou. Júpiter normalmente ele, como sendo um protótipo de marido infiel, ele por diversas vezes, não é, procura tanto outras deusas quanto humanas, certo? Quanto mortais, tanto mulheres ou seres femininos, certo? Imortais quanto mortais, por aí, certo? Ele facilmente se apaixona diante da beleza, tanto de ninfas, ou deusas, ou mesmo mulheres, certo? E vai atrás delas, certo? Quando, né, isso acontece inúmeras vezes ali, né, para o desespero de Juno, certo? A mulher de Júpiter, né? Quando eu digo Júpiter, você sabe, também estou falando de Zeus, certo? E quando eu digo Juno, estou falando de Hera, que é a esposa de Júpiter. Uma dessas vezes, por exemplo, né, é quando Júpiter vê
Leda a banhar-se no rio e, certo, a seduz metamorfoseado em cisne, certo? E o que isso pode evocar em termos simbólicos, né? Como entender isso? Por que Júpiter não chega simplesmente como Júpiter na frente de Leda? Bom, isso raramente acontece. Os deuses, eles raramente se fazem presentes, né? Fazem visíveis, se corporificam diante dos homens na sua própria forma. É quase impossível que isso aconteça, não é? Porque a própria concepção dessa divindade grega, ela já tem esse aspecto de ser imperceptível. Então, para se fazer perceptível, Júpiter acaba tomando a forma de um cisne, quando vai seduzir Leda, e assim consegue, não é? Da união do cisne, que na verdade é Júpiter, com Leda, nasce Helena de Troia, por exemplo, nasce Castor e depois da união de Leda com seu marido, ela conceberá de novo, certo? E ficará grávida de quadrigêmeos. Júpiter, para seduzir Europa, a menina fenícia Europa, ele se transforma num touro, por exemplo, certo? E nós temos que pensar assim que agora é importante, nós só vamos conseguir entender mesmo esses episódios quando nós pararmos para pensar nesses animais nos quais os deuses se transformam, certo? Ou se um deus se transforma numa cobra ou qualquer coisa assim, né? Não é à toa que, por exemplo, no Gênesis, o demônio não aparece simplesmente ali, sou o demônio, estou aqui conversando com vocês. Não, ele não é a serpente, é justamente isso, não é? Isso acontece por diversas vezes. Nós vemos que há animais dentro de toda a mitologia e há animais inteligentes, até mesmo nas sagradas escrituras, não é? Animais que seriam teoricamente irracionais, desprovidos de linguagem, também usar nas sagradas escrituras. Isso na mitologia está cheio, não é? De todos esse tipo de animal. Nós temos todos esses tipos de animais que os mais pensáveis, desde insetos a répteis e mamíferos, pássaros e tudo isso. O que primeiramente nós temos que fazer ao lermos um relato desse, não é, uma narrativa dessas dentro da mitologia, é justamente olharmos para esses animais e percebermos as suas características, não é? E aquilo que nós percebemos, sim, com os nossos próprios sentidos. Então, se nós olhamos para um cisne, certo? Agora nós temos que fazer um esforço imaginativo se alguém nunca viu um cisne na água, assim, e tudo, né? Tem que pegar as ferramentas que tem. Eu já vi uma figura, eu já vi um vídeo que aparece cisnes ou qualquer coisa assim. Nós temos que ter bastante presente qual é a nossa reação diante da visão de um cisne. Um cisne, ele tem um porte majestático, não é? Ele não é como um patinho que parece assim ser muito mais indefeso, não é? Um cisne, ele tem algo de nobre, ele tem algo de aristocrático na sua figura, de poderoso, certo? Um cisne, ele é capaz de arrastar uma criança pequena para dentro d'água, certo? Ele tem a força, ele tem muito mais força do que um outro animal aquático ali qualquer, como um pato ou um ganso, né? Se já o ganso já é muito mais forte e agressivo, o cisne, então, ele não é tão agressivo quanto o ganso, porque ele parece já nem precisar, né? Pela sua própria postura ali, pela sua própria forma, ele já dá essa ideia. E outra coisa, né? O cisne, ele normalmente, quase sempre, ele é branco, né? De uma alvura sem par, as penas dele são todas brancas, ele tem esse aspecto que é muito diferente, não é, de outros animais. Isso faz com que a escolha de Júpiter, não é, vá ser para o cisne. Só que a reflexão, quando eu leio uma história dessa sobre, não, mas por que um cisne, certo? Ela não vai parar por aí. Eu tenho que ficar com esse
com esse animal e essa cena sempre em mente, certo? Sempre vai ser material de reflexão, de meditação. Por que um cisne? E por que Helena, a mais bela de todas as mulheres, que é filha de Júpiter, mas Júpiter tem várias outras filhas e nem por isso elas são a mais bela, como é o caso de Helena, certo? Por que foi um cisne? E por outro lado, depois nós temos o touro, não é? Júpiter também se muda em touro para raptar Europa e essa bela menina, onde nós não vemos daí surgir nenhuma concepção, nem nada disso, né? Júpiter e Europa, assim, no primeiro momento, não é esse o objetivo. O objetivo do rapto de Europa é que ela vá morar na ilha de Creta, no caso, né? E fique lá assim como para ser contemplada, não é? Com a única finalidade da existência de Europa é praticamente a contemplação. Depois sim, né? Ela terá descendentes e tudo isso. Mas em primeiro lugar é uma contemplação, não é? E que vai habitar essa nova terra que a partir de então passará a se chamar Europa. E Júpiter é um touro, certo? Nós também temos que pensar num touro, né? E na atitude que Europa tem diante desse touro, diferentemente do cisne, né, por quem Leda também se sente atraída, o touro ele vai exercer um outro tipo de reação ali naquela menina, certo? E Europa, na verdade, dentre as amigas dela, vai ser a única que não tem medo daquele touro, coisa que é normal, certo? É normal termos medo de um touro. Muito bem. Então, assim, pensemos. Essa é a primeira coisa, né? Sempre que aparecer esses animais, e tanto na mitologia quanto nas Sagradas Escrituras, certo? Quando nós temos lá a mula falante, nós temos a própria serpente, não é? que fala com Eva. Pensemos nesses animais, né? O porquê a escolha da serpente para ter sido assim, digamos, né? Em termos literários podemos dizer isso, não teológicos nem nada. Mas por que o demônio se metamorfoseia em serpente e não em outro animal? Qual é a nossa reação diante de uma serpente? E pensemos que sim, os homens na antiguidade, seja o homem desde que é homem, desde a pré-história, se é que isso é possível, sempre teve a mesma reação diante dos diferentes animais. Isso não é uma coisa que mudou assim de uma hora para outra, certo? Nós temos sim normalmente a mesma reação, assim como nós temos a mesma reação diante de belas paisagens, diante de belas pessoas, certo? Nós temos sim reações que são muito semelhantes umas às outras. E isso nós não precisamos para os gregos o cisne era não sei o que. Não, a mitologia ela tem que ser viva. Para mim, o que é um cisne? Para mim, o que é um touro? Para mim, o que é uma serpente? Certo? E assim por diante, também com vegetais, não é? Com árvores, com rios, com acidentes geográficos, tudo isso. Pensemos ao ler isso assim, para mim, qual é a minha reação, ou melhor, qual é a reação da maioria das pessoas diante de todas essas realidades, e aí sim eu posso continuar na minha leitura e ela será proveitosa, né? Mas há outros tipos de metamorfose que sim são mais explicativas, não é? Mas que são de um outro momento, como é, por exemplo, o caso de Aracne, certo? Que foi competir com Atenas ou com Minerva, quem fazia melhor crochê ali, melhor tricô, não é? E por causa da sua soberba, Aracne foi transformada em aranha, né? Em uma aranha. Minerva a transforma em uma aranha. E ela, muito descontente com esse seu novo estado, ela que era uma mulher ou há versões em que ela é uma ninfa também, então, mas ela que, né, era um ser racional, cheio de dignidade e nobreza, acaba sendo transformada num aracnídeo, né? Por mais que se dissesse ainda inseto.
em certas versões, não é? Não havia essa distinção muito clara entre inseto e aracnídeo. E ela, descontente com isso, ela se atira, não é? Tenta se suicidar, mas Minerva faz com que seja impossível para ela se suicidar, né? Toda vez que Aracne tenta se suicidar, ela fica presa num de seus fios, certo? E passa ali a fazer a mesma atividade que ela fazia antes, né? Ela era ali uma tricoteira ali, fazia crochê e essas coisas assim. E Aracne continua fazendo isso, certo? Mas sempre insatisfeita, e ela tenta frequentemente se suicidar, mas acaba ficando pendurada entre os seus fios. Olha só a burrice dos gregos, né? Claro que ela não está tentando se suicidar, nem nada disso. Claro que não é isso, né? Simplesmente ela propositalmente se pendura na sua teia e tal. É claro que os gregos sabiam que ela propositalmente se pendura na sua teia, não é? Se nós vemos uma aranha, nós não vamos tentar explicar a história com esse mito. O mito, ele não é uma explicação, certo? Esse tipo de mito aqui, não é? Onde existe um castigo imposto por um deus e tal, não é para explicar por que uma aranha tenta se suicidar, certo? Por que uma aranha pula e fica presa na teia. Não tem nada a ver com isso. O homem nunca foi tão idiota e nunca precisou de uma explicação para isso. Na verdade, o que está falando ali primeiro é uma questão de soberba, certo? Ela pretendia ser melhor que uma deusa, de fato não era, não é? Mas mesmo assim se ensoberbeceu e esse é o primeiro aspecto, né? Está falando de uma virtude bastante específica, tem isso de fabuloso aqui, de literatura com sentido moral, um nível moral bastante claro, certo? Mas está falando desse pequeno fiozinho, não é? Que existe, não é? Quase que invisível, que existe em todos aqueles que, diante do desespero, diante da insatisfação com a sua própria condição, não conseguem tirar a própria vida, né? Como não sendo uma coisa fácil, sempre há um fiozinho, há uma coisa que me prende a essa vida. Por mais insatisfeito, está tudo acabado, agora eu me transformei em aranha, vou me suicidar. Não, no fundo há um fiozinho quase que invisível que ainda me sustenta aqui, e eu não tomo essa decisão, né? Então, ao mesmo tempo, estamos falando sobre soberba, estamos falando sobre o valor da vida e essa coisa tão invisível, certo? Quase tão imperceptível como é um fiozinho de aranha que nos sustenta, essa nossa consciência, esse instinto de sobrevivência, poderíamos dizer hoje em dia, certo? Mas os gregos, em vez de falar de instinto de sobrevivência ou qualquer coisa assim, eles preferiram contar o mito de Aracne, que no fundo, certo, não consegue tomar essa decisão, não é? Ver que na sua própria natureza já está implantado algo que a impossibilita de se suicidar, não é? Que faz com que ela mantenha a sua própria vida. E então, assim, né, a primeira coisa, né, pensemos que os gregos, se nós achamos os gregos, os homens antigos todos, né, nós estamos falando aqui de mitologia grega, mas pensemos os homens antigos todos, eles não eram idiotas, certo? Que achavam que, né, criavam uma história da carochinha para explicar algo tão natural como é o fato de uma aranha ter teia, né? Mas eles usavam dessa própria realidade que eles estavam observando, né, para simbolizar coisas que eram impossíveis de ser observadas, né? Questões interiores, forças interiores e forças exteriores da natureza inteira, do macrocosmos e do seu próprio microcosmos, né? E se os gregos se nós não somos idiotas, né, nós não faremos isso, não tentaríamos explicar as coisas assim, né, falar de uma aranha, para que escrever um poema sobre uma aranha? Não, o que importa mesmo é a relação, a alma humana, essa
coisa invisível, mas que todo mundo percebe que existe. O que importa mesmo é explicar um desejo, uma vontade inteira da natureza inteira, certo? E para isso nós nos valemos daquilo que nós enxergamos. Nós nos valemos de cisnes, de touros, de aranhas, de serpentes, de burros e de tudo isso, certo? No fundo, é justamente isso. Nós temos que ter a plena convicção de que um homem, né, de um mitógrafo, um homem como nós, com a mesma capacidade cerebral que a nossa, ele, para criar um mito, ele teve que ter assim, um talento tão grande quanto o maior dos nossos cientistas, o maior dos nossos descobridores aí, contemporâneos a nós, certo? Alguém que há 3.000, 4.000, 5.000 anos e tempos imemoriais pensou nessas histórias todas que foram passando de geração em geração, ele é de uma inteligência. Se vivesse hoje no nosso tempo, Deus queira que ele continuasse sendo um poeta, certo? Mas no fundo, ele acabaria se destacando da mesma forma em qualquer ramo da ciência, em qualquer ramo do conhecimento, na literatura, seja lá no que for, certo? Então, fica aí esse exemplo das metamorfoses para que nós, né, demos esse passo a mais na nossa leitura e na nossa compreensão e larguemos esse preconceito cronocêntrico que nos é tão comum, né? Veja só como os deuses eram idiotas. Não, idiotas é tu que não está entendendo algo que para um homem antigo era bastante simples de entender, como é o mito de Aracne e Minerva.